Boa noite a todos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. 2, verso 41. E nós queremos dar continuidade àquilo que temos ministrado nessa noite, nessas noites de domingo. Nas últimas duas noites estamos falando sobre esfriamento espiritual. E quando nós começamos a refletir sobre isso, e eu mesmo, eu consigo perceber, e o povo de Deus consegue refletir, como a nossa vida espiritual, ela com facilidade, ela se deteriora e ela se esfria. Eu comecei a ouvir muitas histórias, e a gente ouve muitas histórias, e cada um de nós pode reconhecer em si mesmo. Eu mesmo percebi algumas coisas na minha vida que precisavam ser reaquecidas a partir da palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou essa palavra sobre esfriamento espiritual, e eu comecei a estudar as Escrituras mais profundamente sobre esse assunto. E comecei a ler, e comecei a entender muitas coisas, e perceber muitas coisas na minha própria vida. O fato é que esfriamento, como a gente viu na primeira noite aqui, é uma coisa do ser humano. Nós acabamos, se não cuidarmos da nossa vida, nós esfriamos espiritualmente. Se nós somos descuidados, nós esfriamos espiritualmente. Nós vimos os sintomas disso na primeira noite que falamos sobre isso, no primeiro domingo. E semana passada, segundo domingo, nós falamos que quando nós colocamos um ídolo na nossa vida, que está acima de Deus, isso começa a se tornar um dos fatores preponderantes para a nossa vida espiritual enfraquecer. E o cristão, ele tem ídolos brancos ou ídolos aceitáveis, mas que esfriam. Qualquer ídolo esfria a nossa vida espiritual. E nós falamos de 4 ídolos espirituais muito comuns entre os cristãos. Falamos sobre a família, falamos sobre o entretenimento e tantas outras coisas que colocamos aqui. São coisas que no nosso coração vão tomando lugar de Deus. E definitivamente quando outra coisa, a não ser Deus, ocupa o altar da nossa vida, qualquer coisa, por melhor que seja, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, acabará certamente esfriando o nosso coração. Agora não adianta a gente também dizer assim, não, então eu não vou fazer da família meu ídolo, eu não vou fazer do entretenimento o meu ídolo, eu vou cuidar isso na minha vida, eu não vou permitir que a faculdade ocupe o lugar no meu coração e tudo mais. Não faço, não vou mais deixar que isso ocupe o lugar na minha vida. Isso não é o suficiente. Determinar no nosso coração, não, eu agora não vou fazer isso aqui. Muitas vezes a pregação do evangelho é destinada a não faça isso, sem compreender as motivações do coração e como a mudança se dá. Só uma parte, a gente precisa reconhecer. Bom, é um bom começo quando eu chego e confesso, realmente, o trabalho ocupa o primeiro lugar na minha vida. É um impacto na nossa vida. Mexe com a nossa alma, mas é fundamental dizer, o trabalho está em primeiro lugar na minha vida. Eu confesso. Quando eu confesso, algo começa a acontecer. É importante, mas não é só isso. Hoje, nós queremos ler um texto que vai nos ensinar a como colocar lenha na fogueira da nossa alma. E nós precisamos muito colocar lenha na fogueira da nossa alma. Nós precisamos muito aquecer, nós precisamos muito alimentar o fogo dentro do nosso coração, porque nós ouvimos a palavra, nós confessamos a palavra, nós aceitamos a palavra, é uma faísca. Ouvimos a palavra no domingo, é uma faísca para começar um fogo. Mas nós precisamos ajuntar gravetos, nós precisamos pegar uma lenha mais forte
grossa, consistente, e soprar sobre essa lenha para que nós realmente tenhamos o coração aquecido, espiritualmente falando. E nós queremos ler esse texto, que é um texto fundamental para nós entendermos como acontece o aquecimento espiritual na nossa vida, o que é a lenha para a fogueira da nossa alma, e refletir nisso profundamente. Nós queremos refletir com uma certa profundidade a respeito dessas coisas. E eu gostaria que a gente lesse o capítulo 2, verso 41, então, de Atos, que é uma passagem muito conhecida. Todos nós que lemos a Bíblia, quem lê a Bíblia conhece muito bem essa passagem. É uma passagem, eu mesmo já preguei sobre ela muitas vezes. E 2:41. Atos, capítulo 2, verso 41. Tá? Ali está 42, mas nós vamos começar a ler no 41. Tá? Então diz assim o texto: os que acreditaram nas palavras de Pedro, da pregação, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que beleza, hein? Uma igreja começa com meia dúzia de pessoas e vai a 3.000 pessoas. Quando a gente vê um movimento assim, alguma coisa está acontecendo aqui. Mas não basta juntar gente. Algo se prolonga em Jerusalém. Tanto é que o que acontece em Jerusalém acontece e se espalha pelo mundo inteiro. O evangelho se espalha pelo Império Romano de uma forma virulenta, porque alguma coisa específica se prolongou depois de que aqueles 3.000 se converteram, daquelas 3.000 pessoas se converteram. Então vamos ao texto. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Não é aquele partir do pão assim que aquela pessoa vai lá visitar você e você esconde aquela comidinha boa, aquele bolinho, aquela nega maluca e dá só bolacha, água e sal para ele. Tem gente que esconde as coisas boas das visitas, né? E aqui não, havia generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o texto começa com crescimento, 3.000 pessoas, continua e ele encerra com mais crescimento. A cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que maravilha, algo muito precioso está acontecendo aqui. E a gente precisa aprender nesse texto o que diferente aconteceu, o que era precioso, para que nós mesmos experimentemos isso aqui na igreja. Nós devemos ler esse texto e dizer: Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo como tu fizeste em Jerusalém, na nossa igreja, na minha vida, no meu coração. Faz entre nós as maravilhas que tu fizeste. Mas eles seguiram um caminho. Não é uma coisa que acontece por acaso. Deus não faz coisas ao acaso, existem alguns fatores geradores. Primeiro, com certeza, é a morte e ressurreição de Jesus. É o fator primordial, mas Cristo morreu por nós também. Cristo morreu por nós. Então, por que isso não está acontecendo entre nós? Porque isso não está acontecendo entre nós. Por que isso não está acontecendo? Porque, em sequência ao evento histórico de morte e ressurreição de Jesus, presença viva de Jesus entre nós, deve haver lenha na fogueira. Nós precisamos colocar lenha na fogueira. Quer dizer, nós temos muitas experiências iniciadoras. Hoje em dia gostam muito da palavra start, né? Temos muitas experiências que dão esse start na nossa vida espiritual. E às vezes nós temos uma pregação que mexe conosco e nós, eu vou.
e paramos no meio do caminho. Fazemos vários propósitos durante o ano, vemos orar, as pessoas oram, a gente faz declarações, às vezes as pessoas, não, agora, de agora em diante, minha vida vai ser diferente, tal. Mas não adianta, isso não é suficiente, isso é só faísca. Nós precisamos dar lenha para a fogueira. E tem uma coisa muito fundamental para entendermos esse texto, que está no versículo 42, que é a palavra dedicavam. Se você puder colocar uma ênfase nessa palavra, coloque uma ênfase, sublinhe essa palavra nesse texto, porque essa palavra ela é fundamental para nós entendermos tudo o que acontece entre os discípulos de Jesus no começo da igreja em Jerusalém. Dedicavam-se. Dedicavam-se quer dizer entregavam-se. Dedicavam-se quer dizer perseveravam. Dedicavam-se quer dizer estavam envolvidos intensamente. Estavam envolvidos intensamente. Intensidade é fundamental para nós entendermos. Havia intensidade entre os novos discípulos. E é uma intensidade que gera um hábito. Quer dizer, eles dedicavam-se, eles estavam constantemente ali. Todos vocês aqui já estiveram ou tiveram a experiência de começar a academia, né? Ou a maioria, né? Quem é que já esteve em academia aqui? Beleza? Quem é que nunca esteve numa academia? Arrependa-se, pecador. Mas tem gente que nunca teve, está magrinho, né, Fabrício? Fabrício não teve, né? Ele é bem-aventurado. Mas, gente, quem vai numa academia pela primeira vez, muitos já aconteceram isso aí, você começou a faísca, deu a faísca, eu vou me cuidar. De repente você teve uma taquicardia, você se apavorou num jogo de futebol, você teve um momento aí, eu vou lá, vou começar a academia. Primeiro dia de academia, você olha para a sua barriga, você olha para as suas pernas, você olha para a sua compleição, você olha para as pessoas que estão fazendo há muito tempo, você chega lá e vê aquelas pessoas vistosas, né? Ou olha o cara fortão, com aquela camiseta, correndo com força, você olha, vou chegar. Aí você começa a fazer academia, você começa, né? Você tenta em uma loucura do começo, em realizar 5 anos de exercícios em um dia só. Aí você começa a fazer. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa academia, foi em 2006 que eu comecei a academia, eu fiquei 2 dias com os braços assim. Eu tive que tomar banho, fazer assim. Colocando aqui, porque justamente os bíceps, levantando 2 quilinhos, né? Eu me lembro que pior ainda você ouvir o seu professor chegando, você está começando, você acha que está abafando, e ele chega e diz assim para mim, está fazendo fisioterapia? Ele queria perder o aluno, só porque eu era perseverante mesmo. E aí a gente quer fazer. E muitas pessoas começam a fazer trabalho de perna, não conseguem caminhar. Às vezes você pergunta, o que? Aconteceu uma lesão? Não, fiz perna hoje. Tentou realizar o que nunca fez durante toda uma vida, num dia, numa hora. Agora, vamos transportar isso para a nossa vida espiritual. Você só vai ter resultado, e é o poder do hábito, quando você incorpora um hábito na sua vida. A sua vida só muda quando alguma coisa se torna um hábito e uma dedicação diária. Sua vida espiritual só muda quando algo espiritual, de prática espiritual, se torna um hábito constante da sua vida. E aqui nós vemos muito claro, dedicavam-se. Um outro exemplo para mim muito claro, é pessoas que estão aprendendo a dirigir. Tem pessoas que estão começando, né, Heloísa? A Heloísa está começando. E eu disse para ela, a gente às vezes pega o carro a primeira vez, a gente parece um sapo pulando no meio da rua,
quem começou aprendendo na vizinhança, era engraçado, eu achava muito engraçado quando na minha vizinhança algum amigo meu começava a aprender, né? 18 anos, ou até com 15, 16 anos, começava a gente via aquele carro dando aquele pulo assim, né? Engraçado. Precisa automatizar o hábito. E aí, às vezes o meu filho diz assim, mas meu pai, como é que tu consegue dirigir, falar ao mesmo tempo, escutar música, tu não perde o tempo de colocar a mudança e tal? Eu digo, meu filho, tem dias que eu saio daqui de manhã e chego lá no centro, eu nem sei como eu cheguei. Porque está tão automatizado pelo hábito de dirigir que a gente não pensa em nada, vai dirigir, vai pensando até no que tem que fazer e nem sabe, às vezes, já cheguei aqui no centro. Porque a gente está com algo que entrou para dentro de nós, que é o hábito de dirigir. E na vida espiritual, dedicavam-se de coração. Só que a gente, dentro do nosso coração, a gente não consegue dar valor à dedicação que tem a ver com a vida espiritual. Nós achamos que podemos dar restos para Deus. Nós damos restos para Deus. E eu lembro da palavra de Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele diz, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Porque se Deus me deu tudo, se Deus me abençoou tanto, se Deus foi tão misericordioso comigo, como eu não vou oferecer minha vida de uma forma generosa e abundante? Por isso, lenha para a fogueira exige que haja em nós dedicação. Se o nosso coração estiver aquecido, precisa sempre haver uma resposta àquilo que Deus fez de uma forma constante, intensa, a ponto de, como a pessoa que faz musculação há muito tempo, desenvolve seus músculos, não porque fez um treino forte um dia, mas porque fez muitos treinos fortes. Por isso que uma pessoa que dirige bem o seu carro, dirige bem porque dirige sempre. Por isso uma pessoa que tira a carteira e para de dirigir, pode ter o apoio do Estado, né, dizendo para ele está habilitado, mas se você não dirigir sempre, você vai pegar o carro e vai dar uma de sapo. Vai sair pulando com o carro por aí. Porque é preciso aquilo que a palavra diz, dedicação. A palavra central para a gente entender, dedicação. Agora, quais são as coisas que esses homens e mulheres se dedicavam? Existem 3 coisas básicas aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui é a instrução da palavra. Havia uma dedicação ao ensino dos apóstolos, à palavra de Deus, que nós temos o privilégio de ter coletado aqui. Agora, nós precisamos entender que a igreja, eu e vocês, presta bem atenção, eu e vocês somos chamados a pensar. Por isso que Deus nos deu escrituras e nos deu um livro. Já naquele tempo eles tinham escrituras, de uma outra forma, diferente de nós. Eles tinham rolos nos quais estavam escritos, tinham na memória, por exemplo, um homem como Pedro, um homem como o apóstolo Paulo, eram pessoas que tinham trechos das escrituras memorizados, assim, trechos assim larguíssimos. Eles podiam falar sobre salmos de cor e salteado, porque eram ensinados desde pequenos a pensar de acordo com as escrituras. E Deus nos chamou como o povo de Deus, a partir das escrituras, e Ele quer que o povo, o seu povo, seja um povo que pense. Porque um livro como a palavra de Deus, que tem história, que tem leis, que tem poesia, que tem provérbios, que tem exortações proféticas, que tem evangelhos que nos contam uma história fabulosa, que tem um apocalipse cheio de imagens riquíssimas, é um livro que nos convida a pensar. E por que é tão importante pensar? Vocês sabem, gente, infelizmente, o brasileiro não gosta de pensar. Eu e vocês fazemos parte de um povo que não gosta de pensar. Fazer o 2 mais 2, pensar, tenho 17
tenho R$20 aqui, custou 17,75. Quanto é que a pessoa tem que me dar de troco? Aí, vai lá para a calculadora. Não quer fazer o cálculo, não quer pensar. Você chega para as crianças e diz assim, tem que decorar a tabuada. Tem que decorar a tabuada. Não querem decorar a tabuada, não sabem. Não sabem coisas básicas. Porque o povo não gosta de pensar, mas a igreja foi chamada a ser um povo que gosta de pensar, que foi chamada a ser um povo que pensa. Mas infelizmente as igrejas que nós temos, as igrejas no Brasil, o que se fala de bobagem em nome de Jesus não está no gibi. Porque são lugares que não enfatizam a importância fundamental de nós vivemos em torno das instruções dos apóstolos, ou seja, daquilo que foi revelado na palavra, e pensarmos a respeito disso. Se fala muitas coisas. Às vezes se oferecem cursos de liderança, se oferecem cursos diferentes de como desenvolver a igreja, mas tem uma coisa insubstituível e fundamental, que é nós imergirmos na palavra, para pensarmos nossa vida, nossas práticas, aquilo que fazemos constantemente para que a nossa vida seja trabalhada. É a mesma coisa, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente ter uma ideia. Imaginem, você conhece alguém que tem problemas ou dificuldades mentais? Imagine uma pessoa, você mesmo talvez alguma vez já teve problema de confusão mental, você tomou algum medicamento, alguma coisa. Agora, você imagina colocar uma pessoa que tem confusão mental. Imagina uma pessoa que você conhece que tem confusão mental. E você larga essa pessoa sozinha no centro. Ela não tem ideia onde ela está, ela não conhece ninguém, e você deixa ela sozinha. Deixa ela sozinha. O que pode acontecer com essa pessoa? Muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas ruins podem acontecer com essa pessoa. Ela pode ser abusada. Ela pode ser roubada. Ela pode ser morta. Aqueles como nós, que vivemos a fé e não aprofundamos a nossa fé na palavra, somos como uma pessoa que está em confusão mental a respeito da palavra de Deus. Estamos completamente sem noção. E é por isso que tem tanto crente sem noção. Já viu? Conhece crente sem noção? Tá assim, ó. Que dá uma situação, eles falam umas bobagens em nome de Jesus. Não, mas Deus, não, eu sei porque Deus é assim, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus faz aquele outro. Da onde tu tirou isso aí, meu filho? Da cabeça. Mas não tirou das Escrituras. E a palavra de Deus diz que eles dedicavam-se às Escrituras. Uma vez teve uma pessoa que nunca leu a Bíblia na vida. Se leu, deve ter lido uns 2, 3 versículos. Disse assim, eu vou lá na igreja, vou dizer para o pastor que esse ensino aí do dízimo está tudo errado. Vou mostrar para ele na Bíblia. Ai, Jesus. E tem muito bufão, muito fanfarrão por aí dizendo coisas a respeito de Deus, mas não tem a mínima noção da palavra de Deus. E Deus não nos chamou para ser crentes sem noção. Deus nos chamou para sermos pessoas bem informadas, que entendem, que se aprofundam, que conhecem, que questionam, que perguntam, que vão olhar nas Escrituras, que vão ver, mas pastor, como é que é isso aqui? Estão entendendo? Essa gente se dedicava. E não é só você chegar de manhã, eu não estou falando, vejam bem, eu não estou falando do seu devocional, eu estou falando mais do que isso. Dedicar-se à instrução dos apóstolos quer dizer, eu tenho um problema para solucionar. Eu tenho um problema qualquer no trabalho para solucionar. Como eu faço isso à luz das Escrituras? Qual é a vontade de Deus a respeito disso? Agora a Rita e a Liliana estavam fazendo um curso a respeito do trabalho na escola, à luz do Evangelho. Ontem estavam lá
Sabe o que é isso? É perseguir a instrução dos apóstolos. É buscar a instrução de Deus para fazer aquilo e resolver os teus problemas. Tem muitas pessoas que resolvem os seus problemas dentro do casamento do jeito mundano que o seu vizinho resolve. Aos berros, aos gritos, na briga, na força. Você não resolve assim. Por isso que eles se dedicavam à instrução dos apóstolos. Eles não faziam tudo na loucura. Agora eu vou acabar com tudo, em nome de Jesus. Essa cidade vai ver, eu vou arrebentar, vou botar fogo nisso aqui. Aquele avivamento que é mais uma catarse emocional. Eu já vi gente fazendo catarse emocional numa semana e na outra semana caindo em prostituição. Já vi gente fazendo catarse emocional e declaração para Jesus e na outra semana blasfemando o nome de Deus. Já vi tudo isso. Porque a nossa fé, a lenha para a fogueira que queima constantemente, que aquece constantemente, não é aquele gravetinho. Uma vez a gente estava mal na nossa casa de dinheiro e a gente tinha uma lareira e nós tínhamos um armário que a gente ia botar fora. E aí a gente quebrou aquele armário e botou para fazer lenha para a fogueira. Demorou 5 minutos e queimou todo o armário. Acabou. Entendeu? Esse avivamento de bravatas, é isso aí. Você bota foguinho, acabou, virou cinza. Mas o avivamento que a gente fala, lenha para a fogueira, tem a ver com a palavra, o ensino profundo, especializado, sabe? Às vezes as pessoas perguntam. E é comum. E talvez você pense isso também, algumas pessoas pensam assim, o que o pastor faz da vida? O que o pastor faz? Isso aí, né? Vem aí para a igreja, pregar um sermãozinho por semana. Que barbada! A vida é fácil, eu queria ser pastor. Se Deus te chamou, seja, meu irmão. Seja, comece a igreja. Comece uma igreja com 3, 4 pessoas, vá em frente. Fácil, é fácil. Agora, outra coisa que nós precisamos dizer, e que está lá nas Escrituras, em próprio Atos, no livro de Atos, capítulo 6, é que os apóstolos, chegou um momento que os apóstolos disseram, bom, nós vamos ter que eleger diáconos que vão fazer o trabalho de servir as mesas e as necessidades das pessoas. E nós, líderes, apóstolos, vamos nos dedicar à palavra e à oração. A igreja precisa ter um ministério especializado e é por isso, mais uma vez, que temos também muitos líderes no Brasil sem noção. Sabe por quê? Porque dizem, eu vou abrir uma igreja para mim. Já ouviu isso? Eu vou abrir uma igreja para mim? Agora está como quem abre boteco. Vou abrir um boteco aí para mim. Eu vou abrir uma igreja para mim, não gostei disso aqui. Aí o cara abre a igreja para mim. Para ele, o seu ego. Mas ele não tem a mínima noção do que ele está falando. Ele mimetiza, ele imita o que ele ouviu. E aleluia, glória a Deus. A cada 2 palavras. Ora, queridos, a igreja demanda muito mais do que isso. Lenha para a fogueira é um ministério baseado. É um ministério onde o aconselhamento, suas decisões são baseadas nas Escrituras. É um ministério que ouve a palavra profética. É um ministério que a gente discerne os movimentos do mundo e os movimentos de Deus. Então a gente precisa muito a dedicação às Escrituras, o ensinamento sistemático. A gente tem aqui muitas vezes cursos, eu dou graças a Deus, nós tivemos um curso chamado Evangelho na Vida. Tivemos 40 pessoas que começaram o curso, mas muitas pessoas não terminaram. A gente precisa ter dedicação. A gente precisa ter dedicação com as oportunidades que Deus nos dá. Eu quero dizer para vocês, vocês que estão sentados aqui, vocês têm oportunidades que eu não tive
quando eu era membro de igreja, de aprendizado. Vocês têm oportunidades que eu não tive, mas eu tive que cavocar. Se dedicar. Meus irmãos, nós vamos ter cursos no segundo semestre, finanças. Quantas pessoas estão com problemas financeiros? Mas você leva a sério a palavra para isso? Se você se dedica à doutrina dos apóstolos, da palavra, com certeza a sua vida vai ser muito mais abençoada nessa área. Educação de filhos. Nós fizemos uma vez um curso de educação de filhos e eu descobri que todo mundo sabe educar filhos. Ninguém falha, olha, todo mundo é muito bom. Nós tivemos 2 casais, né? 2 casais veio aprender. A gente precisa se dedicar, gente. Se dedicar. Isso é lenha na fogueira. Porque senão você é como você fica em confusão mental. Entendeu? Você é completamente vulnerável. Aí qualquer um aí no meio da rua diz assim: eis que te digo, você tem que me dar o seu carro, e assim você será abençoado e terá o seu negócio vai prosperar. Eis que te digo. Aí você já treme dos pés à cabeça, aleluia, glória a Deus, e é isso, e vamos lá. E o que acontece? Nada. Porque você não se dedica, você tem confusão mental. É sério, isso é muito sério. Por isso, a palavra me centra, gente, porque muitas vezes eu também vou numa pilha. Às vezes, todos nós temos esse lado emocional. Então alguma coisa vem e te puxa para lá, você se emociona, eu vou para esse lado aqui. E daqui a pouco a palavra te bota os pés no chão de novo. Opa, Fabiano. Eu sempre conto isso aqui porque teve um líder aqui que veio, queria fazer um trabalho dentro da igreja e queria fazer um culto de libertação, como se todo culto não fosse de libertação. E a gente deu esse espaço e na empolgação a gente deu esse espaço, e aí eu, no meio da semana eu comecei a orar, eu digo, meu Deus, não é isso. Não é isso. A pressão, a emoção, às vezes nos faz caminhar, mas quando nós nos dedicamos à doutrina, à palavra, essa mesma palavra, ela vem e nos ensina. E a gente aprende e compartilha com o outro. Eu acho tão gostoso quando a gente compartilha alguma coisa que a gente aprendeu. Escuta, eu aprendi uma coisa, vou te contar. Não é só o pastor. É o irmão ali, eu aprendi, a palavra diz isso aqui. Assim, assim, assim. Pratica isso que tu vai ver na tua vida. Dedicação. Deus está nos chamando a dedicação. A entendermos a importância disso. Agora, não é só isso. Não é só isso. Há um perigo. Quando você se dedica, e eu estou bem consciente disso, tem um perigo de você se tornar o crente cabeção. O crente cabeção sabe tudo, mas não faz nada. Ele sabe todas as respostas, mas não se arrepende dos pecados. Ele não tem uma fé com o coração aquecido. Ele não se entusiasma por nada, porque ele parece que conhece 100% a Deus. Esse é o crente cabeção. Eu já fui crente cabeção. Eu estou falando porque eu já fui. Entendeu? Mas graças a Deus... Deus é misericordioso, soberano, me deu-lhe uma cacetada assim, ó, para quebrar mesmo, para aprender. Tem mais coisas aqui. Tem mais lenha para a fogueira, fundamental na nossa vida, que nós vamos ver e continuamos. Eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e temos mais aqui a comunhão. Comunhão, eles se dedicavam à comunhão, vida em comunidade. Gente, qual é a comunidade da tua vida? Qual é a comunidade da tua vida? Qual é a comunidade mais importante da tua vida? E eu vou dizer, a comunidade mais importante da tua vida é a formadora do teu coração. A
comunidade mais importante da tua vida, ela é a formadora do teu coração. Se a igreja, ela ocupa um espaço periférico na tua vida, se o clube de tênis é mais importante na tua vida, você tem mais amizades profundas com as pessoas do clube de tênis do que você tem com os irmãos que seguem o mesmo Jesus, o clube de tênis está formando a tua vida mais do que a igreja. Qual é a comunidade da tua vida? Porque se a igreja não é a comunidade da tua vida, certamente a tua vida não está sendo moldada, porque a nossa vida é moldada pelos hábitos comunitários. E muitas coisas acontecem nos hábitos comunitários. Não quer dizer que nós vamos nos fechar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a comunidade dos irmãos vai se tornar nossa base. Nós vamos voar para fora, nós vamos lá para o trabalho, nós vamos trabalhar aqui e acolá, mas nós vamos sempre ter os nossos pés enraizados aqui. Nós vamos voar, mas nós vamos ter raiz também. Nós vamos ser uma árvore imensa que vamos dar fruto lá em cima, mas as nossas raízes vão estar assentadas aqui, porque nós vamos estar dizendo, irmãos, orem por mim. Você vai trazer gente do trabalho para a igreja, você não tem vergonha da sua comunidade. Aqui, ó, essa é a comunidade que eu vivo, essa gente é minha gente. São os meus irmãos, eu vivo com eles, eu não tenho vergonha deles. Dedicavam-se a isso, por isso o coração estava aquecido. Olha, gente, se eu ficasse só no estudo, só estudando, com certeza meu coração não estaria aquecido. Meu coração se aqueceu da maneira mais poderosa quando eu finquei minhas raízes aqui nessa comunidade. Quando eu tive que lidar com pessoas difíceis, sabe? Pessoas que não são iguais a gente. Às vezes pessoas que são iguaizinhas a gente, então por isso são difíceis, né? Então você começa a crescer. Dedicavam-se à comunhão. Fundamental, comer juntos. Eles comiam juntos, gente. Não tem coisa... muitas vezes eu ficava assim, às vezes a gente fica brabo, né? Mas não é para fazer panelinha, viu? Você tem grupo... Faz com um grupo. E quando tem coisas toda a igreja, vem todo mundo. Vamos comer junto. Ah, tem né? Na ceia, vamos fazer uma comilança junto. Vamos, compartilhavam as refeições. Você vai na casa do irmão. Não tem coisa que fundamente mais a comunhão. Se quer ter comunhão mais profunda com uma pessoa, você vai na casa dela e come junto com ela. Você sabe que você tem intimidade com uma pessoa quando você vai na casa dela e você come junto com ela. Eles perseveravam, isso estava acontecendo. Isso é reflexo da comunhão. Porque quando você come, parece que você começa a ficar mais sincero. Enche a barriga, fica sincero, começa a falar as coisas. É verdade. Você quiser que alguém fale do seu coração, bota a comida na boca dele, e uma comida boa, o cara já brilha os olhinhos, já começa a falar, já. Nunca viu isso? Toma um vinhozinho. Come uma sobremesa maravilhosa, aí o cara já começa a perdoar os pecados e tudo mais. É uma bênção. Assim que acontecia na igreja primitiva, escuta só, eles se dedicavam a isso. Você tinha que levar isso a sério, é sério mesmo. Comiam junto, isso é uma celebração da vida, e uma celebração da comunhão, e uma aproximação, porque quando eu vou na sua casa, você vai na minha casa, você se aproxima de mim, de uma forma incrível. Então, se você diz assim, eu preciso me aproximar. Eu vejo os meninos aqui, né? Os meninos que estão trabalhando aqui com os adolescentes, os pré-adolescentes. E eles estão fazendo algumas coisas que eu acho fundamentais. Fizeram um salchipão outro dia, com os pré-adolescentes. Eles ficavam, gente, que coisa mais simples um salchipão. Você faz um salchipão e junta eles, eu fico contente, gente. Está aí na Bíblia, vai criando raízes. Vamos tomar um chocolate quente junto? Oh, beleza. Ou um creme de ervilhas, depois do grupo familiar, aleluia. Todo mundo aleluia, entendeu? Todo mundo glorificando.
entendeu? Todo mundo arrependido. É uma beleza. Isso é comunhão. Isso é fundamental. Então vejam só. Eu me livro de ser um cara só da doutrina. E quando eu coloco esse ingrediente fundamental, vejam como isso vai aquecendo. Quer dizer, a vida tem comunhão. Uma outra coisa fundamental e que às vezes as pessoas acham, a gente precisa adorar junto. Isso que a gente faz aqui. É muito importante. Gente, nós temos um culto de adoração juntos. É muito importante o povo de Deus adorar juntos. Eles cultuavam no templo juntos. Porque isso, a adoração conjunta, ela desperta a nossa consciência, primeiro, de que nós somos um povo. Porque é diferente você escutar o seu louvor. Tudo bem, é legal você escutar na sua casa o seu louvor. Agora é diferente quando você adora conjuntamente, mas adora mesmo, não é essa coisa analítica. Aquela aí de braço cruzado, mãozinha, porque eu já sei, né? Linguagem não corporal, o cara fica com esse dedo aqui e fica ali, né? Parece que está assim, né? Parece aquela mãe com o filho, né? Ali olhando, braço cruzado, olhando o relógio. Não, é adoração conjunta mesmo. Você entra, não, vou adorar, é uma adoração sacrificial mesmo, porque às vezes a gente não está bem. Eu também chego dias que não estou bem. Mas mesmo quando eu não estou bem, eu entrego esse louvor, porque Cristo também não estava bem. Cristo não estava bem, Ele se entregou por mim. Ele continua me abençoando. Nos meus piores e melhores momentos, Ele continua me abençoando. Então eu vou oferecer essa adoração sacrificial. Isso aquece, isso é diferente. Está entendendo? Isso desperta a minha consciência de que somos todo um povo seguindo um grande Deus. Quem Deus é na minha vida, era isso que eles faziam. Isso aquecia o coração deles. Então às vezes as pessoas chegam, eu não sei. Eu fico pensando, as pessoas, por que eu vou deixar de ir a um culto, gente? Eu não consigo entender. Como as pessoas dizem assim, hoje não vou ir no culto. Meu Deus. O culto é parte importante da nossa formação espiritual. E vir sem vontade também é parte importante da nossa formação espiritual. Porque eu deixo de ser um sentimentalista, porque a pior coisa que tem é um crente sentimentalista, que se guia pelas emoções. Nós temos que ser pessoas guiadas pela fé. Quer dizer, eu creio nesse grande Deus. E quando eu me reúno com os irmãos, isso é precioso. Adoramos juntos e a minha consciência é despertada. Olha o que eu digo, eu estava lá em São Lourenço e passei por uma igreja que não era nossa, adorando a Deus. Eu digo, que saudade da nossa igreja. Aquele momento de estar junto, de estar adorando junto. Quando você ouve o povo de Deus aqui, quando o pessoal para, né, de cantar, eu ouço todo mundo cantando. Que coisa linda. Imagina quando você faz isso de todo o coração. Você se dedica a isso. Você imagina o impacto que isso tem para quem chega, quem passa aí. Sabe? Eu estava ouvindo histórias, eu ouço histórias, tem pessoas que passam e o coração delas é atiçado. Porque é uma comunidade que está adorando junto. E uma comunidade que adora junto dá testemunho para as pessoas. E o Senhor acrescentava. E você imagina, uma comunidade como a nossa, que circulam várias pessoas, que todos nós não selecionássemos o culto que vamos vir. Vou vir tal dia. Não vou vir, porque sei, hoje tem Grenal, não vou no culto. Hoje tem Brapel, não, hoje não vou no culto, não estou bem, saí mal, meu time perdeu e tal. Não, mas se a gente, cada um de nós disse, não, esse dia eu não abro mão. Eu não abro mão por nada. Gente, o fogo, essa lenha vai pegando, gente. É algo extraordinário. E algo que acontecia aí também. Que acontecia nessa comunhão. Eles ajudavam, essa comunhão que havia, ajudavam a resolver os problemas econômicos uns dos outros. Isso é fundamental. Nós precisamos ter um zelo
fulano de tal, o irmão está sem emprego. Vamos nos empenhar para resolver o problema dele. Vamos ajudá-lo. Ah, mas nós vamos ser explorados, não tem problema. Cristo também curou 10 leprosos e voltou só um para agradecer. Acontece. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente. Não é assim? Ah, mas ajudamos esse, não veio para a igreja. Não estamos fazendo barganha. Não estamos ajudando pessoas para elas virem para a igreja. Ajudamos porque podemos ajudar. Se podemos ajudar, vamos ajudar. Ponto final. Não é assim? Sempre ensinei, já ensinei para assistência social. Não é para fazer barganha. E entre nós precisamos ter esse zelo. Fulano de tal está precisando de alguma coisa, vamos correr atrás, vamos ajudar. Vamos se juntar. É isso. É isso, igreja. Vida em comunhão. E o terceiro, lenha para a fogueira. Eles se dedicavam à comunhão, partir do pão e à oração. Oração. Nós precisamos nos mover para outro nível da oração. Na verdade, nós estamos no nível 0 da oração. Porque o que acontece? Nós estamos assim, ó. É uma dificuldade para nós orarmos quando temos necessidades. Nós temos que nos mover para o primeiro degrau, que é, quando eu tenho necessidades, eu vou orar. Está entendendo? Vou orar quando tem necessidade. Agora, tem algumas pessoas também que só vêm numa reunião de oração quando estão com problemas. É um nível muito raso de oração. É um nível muito básico de oração. O nível de oração da igreja primitiva nos ensina coisas muito profundas que nós temos que começar a orar, gente. E que tem que ser conteúdo das nossas orações privadas e das nossas orações comunitárias. E tem 2 versículos aí. 2 versículos fundamentais que eu acho extremamente interessantes. Em Efésios 3, 14 e 19, você não precisa abrir, mas olhe depois na sua Bíblia. Paulo orando. Eu fico olhando as orações de Paulo e a oração do povo de Deus. As pessoas estão nas igrejas ensinando a determinar. Meu Deus do céu, o que é isso? Determinar o que, gente? Ele não é Deus. Determinar nada. Olha o que Paulo nos ensina com o seu exemplo. Olha só o que ele pede. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Paulo está pedindo assim, ó, eu oro, minha oração é que vocês tenham uma revelação pessoal do amor de Jesus por vocês. É a coisa mais fundamental, entender a profundidade do amor de Jesus. Sabe, um lampejo espiritual, meu Deus, que é mais de dizer assim, Jesus te ama. Aham, legal. Não entendeu nada. É algo que você sente nos ossos, no mais profundo da alma. Essa oração de Paulo, essa oração que nós temos que aprender a fazer. Senhor, me revela o teu amor. Me mostra, me dá a intensidade, a profundidade do teu amor por mim. Mas a gente chega lá e diz, oh, Senhor, e a gente até tem medo. A gente está aqui cantando, né? Essa música maravilhosa, faz teu querer. Eu pergunto para você, quando você vamos falar a verdade, confessionário, você está aqui orando e diz assim, faz teu querer em mim. Quando você diz assim, não dá um frio na sua barriga? Fala a verdade. Fala a verdade se não dá um frio na barriga. Sabe por que dá um frio na barriga? Porque você desconfia do amor de Deus por você. Você diz assim, mas se eu deixo Deus fazer o querer dele, ai meu Deus, vai ficar ruim para mim. Você não acredita que Deus tem o melhor para você? Não, você acredita que você tem o melhor para você. Você sabe o melhor. Essa é uma fé que nós temos, que precisa mudar. Entendeu? Então, por isso nós precisamos ter essa revelação.
que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, puxa vida, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Quer dizer, Deus me ama, eu tenho revelação. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Agora, outra coisa impressionante da igreja primitiva, Atos 4:29, eles estão sendo perseguidos, gente. Agora você imagina você na mesma situação. Seu pastor foi preso, seu Zé foi preso, Márcio foi preso, vai pensando os líderes, né? O Júnior foi preso, a igreja foi acusada, foi multada, foi fechada, impedidos de pregar. Que oração que você estaria fazendo na sua casa? Eu e você estaríamos arrancando os pedaços. Aí sabe o que nós íamos dizer assim? Eu tenho certeza que a gente ia orar assim. Eu não entendo, Deus, por quê? É assim que nós ia estar orando. Porque todo mundo, acontece qualquer coisa. Eu não entendo, Deus. Sabe o que essa igreja orava? Nós temos que aprender, gente. Eu quero me mover a outro nível. Eu estou dizendo que Deus quer nos mover a outro nível de oração. O que eles fazem? Agora, Senhor, ouve as ameaças deles. Eles não dizem, quebra com tudo, Senhor, destrói eles, manda um raio, que eles vejam, que eles sintam. Não, eles não oram nada disso. Eles dizem, concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Essa é a oração deles. E essa é a oração que Deus nos chama. É a oração de alto nível. Perseverar nesse tipo de oração. Porque Deus sabe as nossas necessidades. Ele diz que se nós buscamos o reino de Deus, todas as outras coisas vão se encaixar. Ore para as suas necessidades, mas ore muito mais pela revelação do amor de Deus a você. Senhor, que eu possa experimentar o teu amor. Senhor, que avance o teu evangelho aqui no meu trabalho. Que você possa olhar para os seus vizinhos. E eu oro pelos meus vizinhos que não gostam da minha cara, que eu também não gosto muito deles. Porque gostar não é amar. Amar é outra coisa, é orar pelos seus inimigos. Eu oro pelos meus inimigos. Cada vez que eu fico com raiva deles, eu oro por eles. É sério. Quando eu fico indignado, eu digo, mas que miserável. Eu penso no meu coração, né? Quando eu penso isso, que miserável, eu oro por essa pessoa. Digo, Senhor, abençoa que o teu amor encontre essa pessoa. Deus nos chama a orarmos diferente. Senhor, avance o teu evangelho. Aonde eu estou, você olha para os seus vizinhos e diz, Senhor, que nessa vizinhança eu possa ganhar muitos. Estende as tuas mãos ali e ora, Senhor, que avance. Quando o seu vizinho te incomoda, você ora por ele, Senhor, eu quero ver ele de mãos dadas comigo lá na igreja, orando, adorando. Você acha que Deus não faz isso? Faz. Se a comunidade entra nesse caminho que Deus está nos chamando. Porque quando a gente faz isso, coisas extraordinárias começam a acontecer. E é o que acontece aqui. Gente, essa igreja faz coisas que elas nem imaginavam. Vocês acham que eles estavam planejando? Não, agora nessa pregação vai ter 3.000 convertidos. Às vezes as pessoas fazem, eu vejo pastores que dizem assim, esse ano nós vamos fazer tantos convertidos. Da onde isso? Onde que você faz isso? Que pretensão é essa? Se é o Espírito Santo que convence, como é que eu vou planejar a conversão? Mas eles fizeram o que Deus mandou, pregaram, e coisas extraordinárias, quer dizer, 3.000 se converteram e foi acrescentando gente, que eu imagino um cansaço para batizar tanta gente nova. Mas Deus faz. Quando o povo se entrega intensamente. Gente, que experiência maravilhosa você vê isso. Vocês não desejam isso no coração, gente? Você não deseja viver uma experiência dessas? Você não deseja ter uma vida desse tipo?
Ou a gente quer viver essa vida, sabe, sem gosto, insonsa, morna. Deus não nos chama para isso, não. Nos chama para nós fervilharmos. Olha só, experimentavam. Tem um outro texto que diz que eles tinham tudo em comum. Havia solidariedade, havia unidade, havia grandes realizações por gente pobre, gente limitada, mas que se dedicava. A palavra, a comunhão e a oração. Isso é o caminho que Deus está nos chamando nesse tempo. Vamos caminhar por esse lado, gente. Vamos despertar nossa consciência. Vamos pedir ao Espírito Santo que mude nossos conceitos nesse tempo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Queridos, eu quero convidar você. Se você quer trilhar esse caminho, eu quero convidar você a que você saia do seu lugar. Você venha até a frente. Se você quer, junto comigo, perseguir o avivamento, buscar um avivamento nessa comunidade. Não importa se sua esposa não quer, se o seu esposo não quer, mas importa que nós, que temos nosso coração tocado pela palavra, possamos dizer assim: Senhor, nós queremos experimentar um avivamento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Tem fogo em outro lugar, mas a gente quer fogo no nosso coração. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos orar com sinceridade. Vamos dizer: Senhor, eu quero me dedicar. A gente dedica muitas coisas que não levam a nada, gente. A gente dedica a nossa vida a coisas vazias. E Deus está nos chamando para nos dedicarmos a algo que vale a pena. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença junto com os nossos irmãos. Querido, eu quero que você dê a mão para o seu irmão. Na verdade, essa é uma oração comunitária. É mais do que individual. É um propósito comunitário. Senhor, nós chegamos de mãos dadas diante de Ti, Senhor. E nós, como povo Teu, queremos, Senhor, o avivamento espiritual, Senhor. Ó Deus, clamamos por isso, Senhor. Clamamos, pedimos, Senhor, que Tu despertes o nosso coração. Que Tu, Senhor, nos dês a capacidade, a determinação e a intensidade que havia naqueles homens e mulheres naquele tempo, Senhor.
Ah, Senhor, que a palavra permeie toda a nossa vida, Senhor. Nos banhe, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos viver uma vida em comunhão muito mais comprometida, Senhor. Que essa seja a comunidade da nossa vida, Senhor. Formadora dos nossos hábitos, formadora do nosso caráter, orientadora da nossa vida, Senhor, porque Tu nos colocaste aqui para isso, Senhor. Senhor amado, nós oramos para que nós possamos viver essa vida de comunidade intensa, Senhor, totalmente comprometida, em nome de Jesus. E nós, Senhor, queremos aprender a orar com a igreja primitiva. Junto com Paulo nós oramos: revela-nos, Senhor, o Teu amor, Senhor, a largura, a profundidade, a altura do Teu amor, revelado na cruz, e que habita em nós pelo Espírito. Senhor, nós oramos para que tenhamos essa revelação, Senhor. Oramos, Senhor, para que cada um de nós tenhamos essa percepção marcante na nossa alma, Senhor, determinando todos os nossos passos, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que nós possamos ter coragem de avançar a Tua palavra, Senhor. Aonde nós estamos, Senhor, ó Senhor, que nós não tenhamos vergonha de dizer que somos seguidores Teus. Senhor, começa a agir em nós, que nós possamos olhar para a nossa vizinhança, o nosso bairro, os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos, os nossos parentes, a nossa escola, Senhor, como um campo missionário, Senhor. Que as nossas conversas sejam orientadas pelo Teu Espírito, Senhor. Dá-nos a coragem de não nos escondermos, de não sermos agentes secretos nesse mundo, mas tomarmos a posição que demanda o Teu Evangelho, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que Tu faças isso em nós, poderosamente, profundamente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero mais de Ti, e habitar em Tua presença. Quebranta
Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós queremos que Tu nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Nos ensines. Nos ajude, Senhor, a dar o próximo passo. Nós contamos contigo, Senhor. Precisamos de Ti nessa caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, querido. Que a palavra fique registrada no teu coração.